Oi, pessoal! Hoje vou explicar rapidinho o que é engenharia genética. A engenharia genética é um conjunto de técnicas que permite modificar o genoma de um ser vivo. Isso quer dizer que os cientistas conseguem alterar a sequência das bases nitrogenadas do DNA, que são como letrinhas que formam códigos genéticos de cada organismo. Na prática, eles podem colocar um gene novo, tirar um gene que não é interessante ou até mudar a ordem dessas bases. Tá, mas por que é tão importante? Porque com essas modificações dá para criar organismos com características diferentes. Por exemplo, plantas que resistem a pragas, uma bactéria que produz um remédio, como a insulina para quem tem diabetes, ou até pesquisas que ajudam no tratamento de doenças genéticas. Resumindo, a engenharia genética é quando a ciência mexe no DNA de um ser vivo para melhorar ou mudar alguma característica. Olá, neste vídeo eu vou explicar os principais métodos de modificação genética que fazem parte da área chamada engenharia genética. De forma simples, a engenharia genética permite que os cientistas modifiquem diretamente o DNA de um organismo, seja de um animal, uma planta ou até um ser humano. Isso é feito com o objetivo de corrigir genes defeituosos, melhorar características ou criar novas funções. Existem várias técnicas para isso, mas vou falar sobre as 4 principais. CRISPR. Essa é uma das ferramentas mais modernas e revolucionárias da genética atual. Funciona como uma tesoura molecular que consegue cortar o DNA com extrema precisão. Depois do corte, os cientistas podem remover um gene defeituoso, corrigir uma falha ou inserir um novo gene. Essa técnica vem sendo usada em pesquisas para tratar doenças genéticas, como a distrofia muscular e até em estudos contra o câncer. Além disso, é mais barato, rápido e preciso do que métodos antigos. Transgênia. A transgênia é o processo de inserir genes de uma espécie em outra espécie diferente. Isso permite que o organismo modificado tenha uma característica nova. Um exemplo famoso é o milho BT, que recebeu uma gene de uma bactéria. Esse gene faz com que a planta produza uma proteína que mata certas pragas, tornando o cultivo mais eficiente e com menos uso de agrotóxico. A transgênia é muito usada na agricultura, mas também pode ser aplicada na produção de remédios e alimentos com maior valor nutricional. Terapia genética. A terapia genética é usada na medicina para tratar doenças causadas por genes defeituosos. Ela funciona substituindo o gene doente por uma versão saudável, diretamente nas células do paciente. Esse método está sendo estudado para o tratamento de doenças como anemia falciforme, hemonofina, fibrose cística e entre outras. É uma área promissora que pode mudar a forma como tratamos doenças genéticas no futuro. DNA recombinante clonagem genética. Nesse método, os cientistas inserem um gene de interesse em uma molécula chamada plasmídio, que é um pequeno pedaço de DNA encontrado em bactérias. Depois disso, esse plasmídio é colocado dentro da bactéria, que começa a produzir substâncias desejadas. Foi assim que conseguimos, por exemplo, fazer com que bactérias produzissem insulina humana, o que ajudou milhões de pessoas com diabetes. Esse processo é chamado de clonagem genética e foi uma das primeiras aplicações práticas de engenharia genética. As ferramentas utilizadas para realizar todos esses métodos, os cientistas usam várias ferramentas e técnicas como enzimas de restrição que cortam o DNA em locais específicos, ligases que colam um pedaço de DNA, fatores genéticos como os plasmídios que transportam os genes modificados e equipamentos de sequenciamento e ampliação genética como o PCR. Conclusão do nosso tópico: todos esses métodos estão transformando a forma como tratamos doenças, cultivamos e alimentamos e entendemos a vida em um nível molecular. A engenharia genética ainda está em desenvolvimento, mas já trouxe avanços incríveis para a medicina, a agricultura e a ciência em geral, como as novas tecnologias CRISPR. O futuro da modificação genética promete ainda ser
mais promissor. Muito obrigado, pessoal. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar no livro Admirável Mundo Novo. Caso não, deixa eu dar um pequeno contexto aqui pra vocês. Esse livro é uma distopia escrita por Aldous Huxley, eu não sei pronunciar esse nome, que retrata um futuro onde a sociedade é controlada pela tecnologia e manipulação genética, resultando em uma população perfeita, na qual não existe defeitos. E essa sociedade, baseada na perfeição e tal, é dividida em 5 classes: alfa, beta, gama, delta e y, sendo a classe alfa a mais renomada e a y a mais baixa. Tipo um capacho ambulante. Nessa distopia, as pessoas não conhecem a família, não existe religião ou qualquer coisa que envolva sofrimento. Mas isso só se dá ao fato graças a uma droga chamada soma, que proporciona felicidade e bem-estar, agindo como um antidepressivo ou um alucinógeno, que erradica qualquer infelicidade que existe na sociedade. Resumindo, uma sociedade controlada sem qualquer defeito algum. Essa sociedade é tão perfeita que a tecnologia estaria tão avançada a ponto de escolher como nós queremos ser, sendo sua classe já definida antes mesmo de você nascer. Se você vai ser forte, alto, inteligente ou até mesmo bonito, podendo moldar o famoso bebê designer, se é que vocês me entendem. Mas e se eu dissesse que a realidade distinta no livro, ela não está tão distante da nossa? E se eu dissesse que na nossa realidade nós temos como moldar isso? Esse cenário de uma realidade perfeita, onde não haveria infelicidade, onde nós poderíamos moldar nossos filhos do jeito que a gente quisesse, ou então do jeito que a sociedade quer que eles sejam. Bom, é basicamente isso que a bioética quer trazer para nós. Então agora, senhoras e senhores, eu irei apresentar os principais princípios da bioética. Peraí, eu já ia esquecendo. Mas é claro que eu não posso contar para vocês os princípios da bioética sem nem mesmo ter explicado para vocês o que exatamente é a bioética. A bioética é um ramo que se dedica a avaliar e regulamentar as técnicas de manipulação genética, buscando garantir que os avanços científicos e tecnológicos sejam aplicados para o bem-estar da vida, em respeito à dignidade humana e ao meio ambiente. Tipo uma ciência que não faça mal à ciência humana. Acho que vocês entenderam o contexto, né? Assim como eu disse antes, a bioética visa trazer algumas reflexões sobre a manipulação de DNA dos genomas de seres vivos, buscando equilibrar os benefícios da engenharia genética, como, por exemplo, o tratamento de doenças, equilíbrio social e etc. Porém, nessas minhas falas aqui, eu estarei destacando 3 das principais reflexões que a bioética idealiza e que, sim, traz bastante discussão nos dias de hoje. Eu seriamente imagino os cientistas numa sala discutindo sobre esse assunto. Hoje nós vamos discutir um assunto muito sério para a ciência. E qual seria esse assunto, Sr. Pingao? Boa pergunta, Sr. Lixo. Hoje nós iremos discutir sobre a bioética. Na minha mente tinha ficado muito mais engraçado. Uma das reflexões que a bioética visa trazer é a integridade e a diversidade da vida. Meu Deus, eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu já falei bioética. Essa reflexão busca ressaltar que com a modificação genética e a manipulação da natureza, ela possa trazer uma redução da diversidade genética, o que é crucial para nós, já que ela nos ajuda com a resistência de doenças ou até mesmo na mudança do ambiente, como por exemplo a mudança climática, o que também se torna essencial para a produção de medicamentos e na agricultura. Sem isso, provavelmente nós entraríamos em uma crise mundial, afetando quase todos os setores da economia, como por exemplo as indústrias farmacêuticas, alimentícias ou até mesmo na fabricação de algodão. Outra reflexão também levantada pela engenharia genética seria a justiça social. A justiça social significa garantir que os benefícios dessa tecnologia sejam distribuídos de uma forma igual e que não se criem novas desigualdades ou se agravem as existentes, assegurando um acesso justo aos tratamentos da tecnologia genética e a consideração de impactos éticos e sociais para a sociedade, exigindo que todos, independente da sua classe social, possam fazer parte desse tratamento tecnológico, que possam melhorar o bem-estar da humanidade.
basicamente exigindo que todos façam parte, independente se você é de baixa renda ou não, para não falar outra coisa aqui, né? E por fim, a alteração irreversível. Essa reflexão, como o nome já diz, refere-se à modificação permanente do genoma de um organismo, modificando seus hábitos, aparência ou até mesmo seu código genético. Essas alterações podem causar um grande impacto nas gerações futuras, já que, como é mostrado na primeira reflexão, com as modificações da sua genética, o indivíduo pode acabar sofrendo não só mutações aleatórias, como um bebê virar um brutamontes, mas também ele pode acabar perdendo sua capacidade de resistência contra certas doenças, o que causaria um grande impacto significativo na humanidade. Tipo, uma gripezinha que não faz quase nada em nós, no futuro poderia acabar nos matando. Porém, entretanto, todavia, é claro que no nosso mundo, com a existência de algumas leis, a ciência não poderia avançar tanto assim. Uma dessas leis que meio que proíbe a ciência de avançar é a Lei de Biossegurança. Essa lei basicamente fala que é proibida a clonagem humana para fins reprodutivos. Qualquer manipulação de células geminais e zigotos humanos ou qualquer liberação de OMGs no meio ambiente é proibido sem nem mesmo autorização ou licenciamento. Já ia quase esquecendo. Para quem não sabe, OMGs é uma sigla para Organismos Geneticamente Modificados. São seres vivos, plantas, animais ou micro-organismos, tanto faz, cujo material genético foi alterado através de engenharia genética. Tipo um rato de laboratório que misteriosamente foi transformado em um rato falante que agora tem um restaurante super famoso em Paris. E não, tá? Isso não foi referência. Quem pegou a referência aí, pegou a referência de coisa errada. Ainda assim, existem várias outras leis que proíbem a utilização de engenharia genética. Mas é claro que com os avanços tecnológicos, essas leis não vão durar para sempre. Oi, eu sou a Lívia e hoje eu vou falar sobre alguns marcos importantes da biotecnologia e da genética ao longo das últimas décadas. Em 1993, houve a descoberta dos princípios do CRISPR, e tudo começou com os estudos de Francisco Morrica, que observou repetições no DNA de bactérias. Aí, mais tarde, em 2003, ele descobriu que esses fragmentos correspondiam a pedaços de DNA de vírus, iniciando o princípio que depois se tornaria a tecnologia CRISPR. Em 94, houve o tomate geneticamente modificado, onde cientistas lançaram um tomate chamado sabor de sabor, projetado para não amadurecer rápido. E no começo a ideia era boa, mas o produto fracassou comercialmente, mostrando a dificuldade de introduzir alimentos geneticamente modificados no mercado. Em 1996, aconteceu a famosa clonagem da ovelha Dolly, no Instituto Roslin, na Escócia. E esse foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta, provando que o processo de clonagem poderia ser aplicado a organismos complexos como o da ovelha. Em 2003, surgiu o primeiro animal geneticamente modificado vendido como animal de estimação, o glowfish, um peixe fluorescente. Apesar de ter sido mais uma moda do que um grande avanço científico, marcou o início da aceitação pública de organismos geneticamente modificados. Em 2006, a FDA aprovou o Gardasil, a primeira vacina preventiva contra o câncer, voltada para o HPV. No início, foi liberada apenas para mulheres de 9 a 26 anos, mas depois expandiu para homens e outras faixas etárias. E até hoje é a única vacina preventiva contra o câncer disponível. E por fim, na década de 2010, muitas terapias antes apenas teorizadas passaram a ser aprovadas para uso em humanos. Isso coincidiu com a consolidação do CRISPR como uma das maiores conquistas da história da genética, abrindo caminho para novas possibilidades de tratamento. Bom dia. Meu tema é a pesquisa e o desenvolvimento. Então, eu vou dar história para vocês, porque a história é isso, é pesquisa e desenvolvimento. Bom, como é engenharia genética, a gente tem que ter a genética. Então, o começo de tudo é o descobrimento do DNA, em 53, com o Watson e Crick, né, que eles roubaram o descobrimento de Rosalind Franklin. Mas você já ouviu essa história umas 5 vezes. Aí agora, para histórias novas, temos em 58 Arthur Kornberg criando o primeiro DNA artificial em um tubo de ensaio. Em 62, Osamu Shimomura isolou o gene de uma proteína bioluminescente de uma alga viva. Não é importante agora, só vai ser importante nos anos 90. Aí, em 67, os laboratórios Gellert, Lyman, Richardson e Roy-Twist descobrem a DNA ligase, que é uma enzima que liga os genes, se não era óbvio pelo nome.
Em 68, Werner Haber descobre as enzimas de restrição e de modificação, analisando umas bactérias existindo a bacteriofagos. Ele descobriu a enzima de restrição do tipo 1, que ela identifica o DNA estrangeiro, mas corta um lugar totalmente aleatório. Em 70, Hamilton Smith, Thomas Kelly e Kent Wilcox descobriram o RIND2, que é uma enzima de restrição do tipo 2, que ela corta exatamente ou identifica o DNA estrangeiro. Em 71, Daniel Nathans usou essas enzimas para mapear vários genomas. Em 72, Paul Berg criou o primeiro DNA recombinante, a junção do gene de várias espécies diferentes. Ele fez isso cortando o DNA de 2 vírus e deixando as extremidades deles adesivas e botando para incubar. Na incubação, as extremidades se juntou e ele usou a DNA ligase para selar. Em 73, Stanley Coher e Herbert Boyer pegaram o DNA recombinante que ele criou e melhoraram, fazendo que ele consiga fazer a replicação, mesmo sendo artificial. Em 74, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos queria fazer uma proibição temporária nos experimentos da engenharia genética, principalmente envolvendo o DNA recombinante, por causa das éticas e o caramba. Em 75, Paul Berg ele organizou uma conferência, a Conferência de Asilomar, para discutir os modos éticos para pesquisa. E os acordos que ocorreram lá só aceitos e aprovados até hoje. Em 81, Thomas Wagner criou o primeiro animal transgênico, usando a microinjeção de DNA para transferir o gene de um coelho para o genoma de um rato. E em 88, teve a primeira plantação geneticamente modificada, o milho BT. BT porque tinha os genes da bactéria Bacillus thuringiensis. E esses genes diminuíam os impactos que as pestes causavam. Dale.